E aí, minha gente, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Meu nome é Thiago e a gente vai para mais um giro da rodada do Carioca. Então, segue a vinheta. Bom, gente, de volta da vinheta e a gente vai falar hoje sobre o giro da rodada, quarta rodada do Carioca, e alguns times já estrearam com seus elencos titulares, pelo menos a maioria. O Fluminense e o Vasco atuaram com os times titulares. O Flamengo, que ganhou de 5-0, atuou com os meninos ainda. E o Botafogo, que perdeu essa rodada, também atuou com os meninos, um time misto na realidade. Mas a gente vai falar agora do Fluminense. Bom, vou pegar minha colinha. Foram Fluminense 3-1 em cima da Portuguesa. Eu não tive a oportunidade de ver os jogos, porém, para trazer informação, eu vi os melhores momentos e também alguns vídeos comentados do jogo. Os tricolores que comentaram sobre o jogo gostaram bastante dele, entendeu? A escalação está muito similar ao time titular, salvo engano, teria que tirar o Lima, colocar o PH, o Paulo Henrique Ganso, tá? Não o PH do Vasco. E tirar o Manuel, eu acho que estava jogando, e colocar o Thiago Silva, mas fora isso muda muito pouca coisa do esquema tático. Tem o Arias que também não entrou e o Canóbio entrou somente no segundo tempo. Então, vamos falar do jogo? Bom, como eu disse, o Fluminense, que vinha de 2 empates e uma derrota, hoje conseguiu não só abrir o placar do jogo, como ter uma diferença de 2 gols para o outro time. Ele conseguiu abrir essa vantagem no primeiro tempo, o que é muito importante, porque o Fluminense tinha uma dificuldade muito grande de marcar gols, e isso se deve muito à presença de titulares, como o Cano, como o Keno, como o Hércules, como o Ignacio, que está voltando de lesão. São jogadores que vão compor o elenco, acredito eu, que visando sempre o campeonato de maior interesse, que é o Super Mundial que vai ocorrer agora no meio do ano. Bom, sendo assim, eu vou dar uma ideia de como que aconteceu os gols para você. O primeiro gol saiu de um cruzamento rasteiro feito pelo Senna, que foi até o meio da área, onde o Keno conseguiu bater entre vários jogadores e marcar o primeiro gol do Fluminense. O segundo gol se deu num pênalti. O que aconteceu? O Samuel Xavier recebeu a bola dentro da área e tentou girar em cima do defensor da Portuguesa. O defensor não aceitou o giro, tentou impedir com o físico, acabou desequilibrado e, para não permitir que ele saísse livre dentro da área, só deu uma leve tesoura nele, né, fazendo o Samuel Xavier cair dentro da área. O árbitro muito próximo apitou e sinalizou o pênalti. Quem foi que cobrou o pênalti? O artilheiro do Fluminense, o Cano. Muitas pessoas falavam nos vídeos que eu vi comentando sobre o jogo que ele teria uma dificuldade muito grande para marcar gols de pênalti, mas eu não vi essa dificuldade. Ele simplesmente deslocou o goleiro para o lado esquerdo e bateu no canto rasteiro direito. Finalizado. Agora, o gol da Portuguesa, isso sim foi impressionante. Senhores, teve direito a passe de futevôlei, teve direito, acredito eu, que foi consciente, de chute falso direcionado à grande área para alguém bater. Foi impressionante. Eu vou pegar a cola dos nomes aqui. Vamos lá. Teve um lançamento, o Joãozinho, que é o centroavante, na verdade o ponta da Portuguesa, ia receber. Em vez de receber, ele decidiu dar um toque de peito, que por sua vez o jogador consciente, eu quero acreditar, fingiu um toque, fingiu um chute e tocou para dentro da área com o pé, com o lado externo do pé. Oportunidade que o Romarinho chutou a gol e gol, 2-1. E é importante citar que nos melhores momentos do jogo, em nenhum momento a Portuguesa entregou os pontos. Continuou correndo, continuou se dedicando, só que, de novo, o Serna, na verdade, né, que tem um Rzinho, ele, numa puxada de contra-ataque, de novo, essa eu acho que não foi consciente. Ele foi fazer a puxada para a linha de fundo, ele acabou escorregando, o que deu tempo dos jogadores do Fluminense adentrarem a área. Nessa oportunidade, ele recobrou o equilíbrio, foi até o final, conseguiu cruzar para dentro da área. Nessa oportunidade, o Cano tentou efetuar o chute, o goleiro rebateu, e nessa rebatida ele conseguiu passar por fora e chutar em direção ao gol. 3-1 foi o placar final.
O Fluminense que vimos jogando nas 3 primeiras rodadas e o Fluminense de hoje completamente diferente, em razão dos titulares estar presentes? Sim, mas mais do que isso se deve acho que a integração dos jogadores, esse jogo coletivo. Ficou muito claro que o Fluminense do ano passado para esse ano mostrou uma melhora muito grande e só por esse jogo já dá para perceber que em questão de entrosamento e de qualidade de bola, o Fluminense está servido nesse ano. Bom, gente, esse foi o giro do Fluminense. Como eu disse, não vi o jogo, mas nos melhores momentos e nos comentários foi um jogo muito bom. Vamos falar de outro time agora. O Botafogo jogou contra o Volta Redonda e perdeu 2-1 Volta Redonda. Sendo assim, eu queria destacar no Botafogo o centroavante Matheus Nascimento, camisa 9, um ótimo jogador, fez pressão na frente, buscou jogada, não se escondeu do jogo, mesmo o Botafogo estando atrás. O placar foi aberto pelo Volta Redonda, pelo Gabriel Bahia e Bruno Santos. E o gol no segundo tempo foi feito pelo Botafogo com o Matheus Nascimento. Nesse meio tempo, o Patrick de Paula teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti, mas infelizmente, depois de discutir com um colega de time, ele escorregou na marca de pênalti e caiu, chutando a bola no lateral do gol, não foi nem para cima, foi para o lado. Então, o Botafogo acabou perdendo esse jogo. Gente, é importante dizer que esse pênalti foi marcado que uma vez que o jogador do Volta Redondo, dentro da área, não aprenderam ainda, tentou fazer uma marcação Cristo Redentor, de braços abertos. Foi o momento que a bola bateu no braço dele e foi marcado o pênalti pelo juiz. Bom, mas como eu já pulei para o segundo tempo, o primeiro tempo, como foi dito, o Volta Redonda abriu o placar, fazendo uma diferença de 2 gols, e eu achei ele jogando melhor. Achei o time do Botafogo muito espaçado, com pouca criatividade no meio de campo. Mas, vamos lá. Em dado momento do segundo tempo ainda, houve uma expulsão favorável ao Botafogo. O jogador do Volta Redonda tentou agarrar, conter o jogador do Botafogo que estava progredindo ao gol e sendo ele o último homem. O juiz marcou em campo cartão e teve mais um jogador expulso. Né? É mais um jogo que o Botafogo joga com um a mais. Essa situação não mudou do Volta Redonda, inclusive eu achei que continuou jogando bem, tá? Mas o Botafogo não se aproveitou dessa superioridade numérica. Muito pelo contrário, eu sentia muitas vezes eles sendo... Como eu posso dizer? Eu senti que ele estava meio desorganizado em campo. Não sei se é por causa do técnico, não sei o motivo, mas eu não senti o Botafogo coeso. Isso eu acredito que influenciou muito essa derrota dele nesse jogo. Já que a gente já falou do Patrick, vou ter que citar ainda que após ele perder o pênalti, alguns torcedores do Botafogo começaram a ensaiar vaias, mas o Patrick não pareceu muito abalado. E, às vezes não duraram muito tempo, porque uma jogada seguinte, ele foi disputar uma bola no alto, acabou caindo mal jeito, perdendo a consciência. Eu acho que até gerou um certo remorso nos torcedores que começaram a vaiar ele. Isso sendo, teve mais uma jogada que foi até meio cômica para mim. Próximo ao final do jogo, o time do Volta Redonda estava marcando pressão lá na frente, acho que um escanteio, e numa oportunidade onde... Desculpa, gente. Numa oportunidade onde o jogador do Volta Redonda foi se posicionar para chutar a bola, o jogador do Botafogo acabou acertando a perna do jogador do Volta Redonda. Esse, em razão da dor, ele parecia que tinha tido um piripaque do Chaves e caído no chão. Só que o juiz não marcou em campo isso, ele deixou a bola seguir. Como o Volta Redonda estava quase todo na grande área, o Botafogo puxou um contra-ataque e conseguiu fazer o gol de empate, o que levou os jogadores do Volta Redonda a ficarem delirantes de raiva, porque visivelmente houve um contato dentro da área, mas o juiz de campo não marcou. Fez necessário o VAR chamar o juiz para que esse, assim, anulasse a jogada toda e lá embaixo desse o... Eu nem sei se ele... Eu não me recordo, eu não sei se ele deu bola ao chão, mas lá fora ele reverteu todo o lance. Senhores, uma jogada digna de filme de comédia ruim, certo? Sendo assim, o próximo jogo provavelmente vai ser o jogo em que o Botafogo vai jogar com seus titulares, o que deve mudar muito esse panorama, o que se deve também à posição do Botafogo. Se não me engano, é o 11º time na tabela. Não acredito que o Botafogo tenha interesse em ganhar esse título, mas
Mesmo assim é muito ruim, um elenco muito recheado de jogadores caros para ficar na posição dessa. Bom, esse foi o giro do Botafogo. Eu não sei se eu me fiz expressar direito, mas essa jogada do jogador do Volta Redonda tombando por causa do chute foi incrível. Graças a Deus não tá machucado, não teve mais, mas foi muito engraçado na hora do jogo, porque destoou muito, ele simplesmente congelou e caiu para frente. Então, gente, é isso aí. Esse foi o giro do Botafogo. Vamos pro próximo time agora. Agora vou ter que falar do maior time, o Vasco. Mas para isso, essa camisa não faz jus. Não faz jus ao Carrossel da Colina. Senhores, se liguem nisso. Senhores, para falar do Vasco da Gama, é necessário tudo do Vasco. E para isso a gente vai falar desse jogo. Gente, lembra do segundo tempo? Daquele segundo tempo que eu falei tão bem do Vasco? Que entrou os jogadores? É isso, senhores. Tietê, Paulinho e Jair. 3 volantes na cabeça de área. Foi a estreia do Tietê, foi a estreia também do Lucas Oliveira. Senhores, jogou muito bem. Me passou uma segurança ali pelo lado esquerdo que eu não tinha há muito tempo. Nada contra o Pelé. Mas eu não tinha essa confiança. Talvez ele não se mostre esse jogador constante. Mas, pelo menos, agora eu tenho confiança que ele possa fazer um jogo bom. Inclusive, ele é muito bom saindo com a bola. O Luiz Gustavo também fez um excelente trabalho enquanto estava lá nas 3 primeiras rodadas. Não tem como criticá-lo. Tá. O início do jogo. Cara, ele prometeu posse de bola. Posse de bola. O Carille prometeu consistência defensiva. Consistência defensiva. E tudo isso nós tivemos no primeiro tempo. Só que, o que acontece? Antes de eu começar a falar do jogo propriamente dito, eu vou citar o Marcelo, camisa 10, do Madureira. Já tinha falado dele como destaque um vídeo atrás, ou 2 vídeos atrás, eu não me recordo agora. E ele, de novo, dos jogadores do Madureira, ele foi o que mostrou mais compreensão do jogo. Ele é o camisa 10, eu acho que ele tem 36 anos. Cara, ele é um jogador muito bom. Ele fazia cruzamento, triangulação, que mesmo o Vasco tendo essa consistência defensiva, me deixava preocupado. Porque estava 1x0? Estava 1x0, mas isso aí, pelo que eu vi os comentários, é o time do Carille. É 1x0, dá a bola e recua. Tá? Vamos lá. Meio de campo, eu já falei do Jair, já falei do Paulinho, já falei do Tietê. O Paulinho foi o... Normalmente ele jogava pelo lado esquerdo, agora ele e o Tietê estão trocando de lado. Ele pode estar do lado direito, ele pode estar do lado esquerdo. O Jair, normalmente, é o primeiro volante, ele ficava mais próximo da linha de zaga para poder sair com a bola, que fez muito bem. Tinha 2 jogadores, ele saia tranquilo. Girava, tocava, puxava, ele estava tranquilo, estava em casa. Vamos lá. A linha de defesa, eu já falei, estava o João Vitor e o Lucas Oliveira, que para mim foram muito bem. Os laterais, Lucas Piton e PH. O PH fez um trabalho muito bom defensivo, eu achei que ele apoiou pouco, mas talvez tenha sido orientação do Carille. O esquema tático que o Carille apresentou, por causa, não acredito que seja por causa do Madureira, mas pela consistência, pela ideia que ele viu do elenco. Eu achei muito interessante. O que ele fazia? Ele atuava com 4, como se fosse 4-4-2 ou 4-1-3-2, mas aí isso aí é pouco relevante. O que interessa é que ele atuava na defesa com a linha de 4, no meio de campo com a linha de 4, com o Alex Teixeira voltando pelo lado esquerdo, recompondo aquele lado, fechando a avenida que tem ali. Ficando na frente o Verrete com o Coutinho. E atacando, ele fazia o contrário. Ele liberava os 2 segundos volantes, o Paulinho e o Tietê, fazendo o Jair também se aproximar para ter triangulação. O Coutinho podia tanto abrir como afundar por ambos os lados, assim como o Alex Teixeira. E os laterais passando, buscando uma triangulação. Foi um jogo que eu fiquei um pouco nervoso, porque eu sei que é a estreia do Carille, eu sei que isso complica muito as condições dele. Porque se ele fizer um jogo mal na estreia,
é certo que ele não vai durar 2, 3 meses. Só da mesma forma, ele fazendo uma boa estreia, 2-0 contra o Madureira, é uma boa estreia, tá? Vitória é vitória. Eu acredito que ele conseguiu um tempo a mais para trabalhar, para mostrar as ideias. Isso se ele não receber os seus extremos, que ele tanto precisa, tanto gosta de jogar, porque ele busca a linha de fundo e cruza para dentro. Ou vai como se fosse a linha de fundo, corta e chuta. Pode ser isso também. Mas, senhores, é impressionante. Os 20 primeiros minutos do jogo são do Vasco, na minha opinião. Sendo assim, no minuto 21, 22, numa pressão alta que o Vasco estava fazendo, eles... Foi a minha visão vendo o jogo, tá? O Tietê meio que deixou aberto pro lateral direito forçar um passe pro... Eu não lembro se era o Marcelo, mas para um jogador do Madureira. Na oportunidade que ele foi dar o passe, eu acho que o Paulinho fez a pressão e o Tietê se antecipou. Pegou a bola, viu o Paulinho passando pela sua esquerda, tocou no Paulinho, o goleiro saiu, o zagueiro tentou entrar na frente, Paulinho bateu o gol do Vasco. 1-0. Obrigado, Paulinho. Lembrando que o Paulinho tá voltando de uma lesão, né, de rompimento de ligamento. Ano passado ele jogou só 3 jogos no Brasileirão, certo? 3 jogos, foram 3 jogos mesmo, no Brasileirão. E hoje já é o segundo jogo dele no Campeonato Carioca, mostrando muita intensidade, muita confiança. E, bom, muito satisfeito nisso. Esse jogo aí, se o Paulinho continuar nesse ritmo, já aí o Tietê, pode ser que a gente galgue alguma coisa maior, uma Copa do Brasil, Sul-Americana, quem sabe? Bom, gente, como eu disse, o Vasco jogou com a marcação alta, uma marcação pressão alta. E por isso, no segundo tempo, os jogadores já se mostravam cansados. Principalmente o meio de campo, onde eles tinham um rodízio muito grande, tanto de marcação quanto de posicionamento para receber a bola. Bom, além deles, tem um cara, um jogador que teve um trabalho talvez muito ingrato nesse jogo, que foi o Alex Teixeira, que ele teve que recompor o lado esquerdo. Ou seja, indo, voltando, fazendo pressão, indo, voltando, e isso cansou muito eles. Foram feitas substituições, saiu, eu vou pegar minha cola, saiu o Alex Teixeira e o Paulinho, e entraram Matheus Carvalho e Max Domingues. O que aconteceu? Nesse momento, mudou um pouco o esquema tático do Vasco. O Cocão, Matheus Carvalho, foi jogar pelo lado esquerdo e o Max Domingues ficou no lado direito, que eu acredito que seja o melhor lado dele para a produção. Ficando Tietê e Jair no meio. No decorrer do jogo, o Max Domingues se mostrou muito intenso na marcação, muito, recompondo muito, puxando o jogo, buscando tabela, e em determinado momento ele conseguiu, nessa oportunidade, o Paes tinha entrado. Eu vou falar da entrada dele, do Hugo Moura no lugar do Tietê, e o Puma entrou no lugar do PH também. Mas o Paes tinha entrado no lugar do Coutinho jogou quase 70 minutos, eu acho. O Paes consegue arrastar a bola pelo meio de campo, a marcação do Madureira não faz uma pressão individual nele, ele vê o Max Domingues passando, ele toca no Max Domingues, só que, pô, Max, me ajuda a te ajudar, Zé. Me ajuda a te ajudar. Ele foi tentar bater de esquerda, mas a batida saiu extremamente esquisita e ele não conseguiu marcar o gol. Bom, ele vem mostrando uma evolução muito maior do que ele teve ano passado. Ano passado ele praticamente não teria jogado esses jogos. Eu acho que ele é um integrante importante desse meio de campo, com Paulinho, Tietê e Jair. Ele pode agregar muito a esses jogadores, principalmente em velocidade e intensidade. Mas não foi ele que conseguiu, né, fazer o Vasco ampliar esse placar. Na verdade, foi o nosso pirata, Verratti. O Puma entrou, teve pouca atuação, ficou pouco tempo em campo, mas ele fez o que, bom, mais difícil, né? Fez um cruzamento bom. Que o Puma é um cara de jogada, de chute, mas ele foi e recebeu a bola, uma jogada muito parecida com o Max Domingues, e ele foi correr até praticamente a linha de fundo, cortou para dentro da área, e o Verratti, sem sair do chão, cabeceou no pontapé do goleiro, fazendo 2-0 Vasco, já nos acréscimos. Gente, esse time do Vasco aí, do primeiro tempo, o do segundo me deixou um pouco preocupado, mas do primeiro tempo, já estou fazendo as contas para fazer viagem sul-americana, já estou vendo ingresso de Copa do Brasil,
Final. Quiçá ano que vem, uma Libertadores da América, hein? Será que rola? Será que não rola? Bom, gente, esse foi a minha análise do jogo do Vasco. O Vasco tá deixando o Vascaíno sonhar, e isso é perigoso pro Vascaíno. Tem que pegar o remédio de coração, tem que ver a pressão, tem que fazer isso tudo. Tamo junto, somos Vasco, e vamos pro próximo time agora, hein? Gente, vamos lá. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo meteu 5-0 no Bangu. Muito triste. Bom, eu tirei a camisa do Vasco para poder ser imparcial, mas sinceramente o Bangu não resistiu depois da expulsão. Expulsão merecida. O jogador do Bangu foi displicente na hora que chegou, dando aquele carrinho na altura do tornozelo do jogador do Flamengo. Completamente desnecessário. Não estava próximo à área do Bangu, não que justifique. Tava, salvo engano, estava no meio de campo do Flamengo, do lado do Flamengo. Uma jogada completamente descabida. Sendo assim, o Flamengo fez um gol no primeiro tempo, o Bangu ainda resistiu, mas no segundo tempo, acho que pela intensidade física, né, que o Bangu empregou, o time cansou e foi na hora que o Flamengo vibrou, brilhou. Senhores, foram 4 gols, 4, e acredito que não foram mais porque alguns jogadores do Flamengo tiraram o pé. Mas deixa eu pegar minha cola aqui, eu vou falar quem foram os autores do gol. Vamos lá, senhores. Os autores do gol, com a minha cola. Felipe Tereza, Wallace Ian, Carlinhos, muito criticado por certos torcedores, está mostrando que tem um futebol. Eu sei que não vai jogar no time titular do Flamengo, brincadeiras à parte, eu não acredito que ele seja, certo? O Carlinhos parece ser um jogador bom, mas não para aquilo que o Flamengo precisa, certo? E o último que marcou foi o Guilherme Gomes. O jogo aconteceu no Castelão, em São Luís, e eu vou dizer de passagem, a torcida do Flamengo lá está de parabéns, certo? Teve presença, deu para sentir que eles não estavam jogando no estádio adversário, estavam jogando quase no estádio de casa. E é isso, senhores, 5-0 me elimina muitos comentários que eu podia fazer. Queria também citar o Lohan. Ele jogou melhor para mim nessa oportunidade do que nos outros jogos, certo? Acredito que ele seja vendido pelo Flamengo ao CSKA da Rússia. O valor que eles estão oferecendo, eu falei no mercado da bola, é por volta de 10 milhões. Então, senhores, eu acredito que esse jogador vai sair, vai embora do Flamengo. E não tem muitos detalhes a ser citados desse jogo, né? 5-0 não permite comentários. Só que, bom, o Flamengo não, o Flamengo titular, acredito que se fosse o Flamengo titular, talvez tivesse, no primeiro tempo, tivesse conseguido aproveitar essa vantagem numérica, né? E, bom, senhores, o Flamengo é isso que eu tenho para dizer, infelizmente, 5-0. Pode dar muitos comentários, mas não é um resultado para falar que é o melhor time do Carioca, tá? Entre os grandes, eu acredito que o time todos de reservas, ele não seja o melhor. Para mim, um Botafogo em que pese a derrota aí e os 2 empates, é o time que me pareceu melhor. E não é minha opinião de clube, porque eu estou sem a camisa do Vasco. Isso me torna completamente imparcial. Então, gente, é isso aí. Deixe seu like ou seu dislike. Faz comentário, compartilha se quiser. Ajuda aí, tá? Tamo junto, um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia. Tamo junto.